Bom dia, gente. Eu sou o Benji e eu vou apresentar um pouco sobre o meu projeto de design de documento. O documento que eu escolhi foi o Guia de Serviço Profissional. Ele é basicamente um documento feito para formalizar a solicitação de exames por profissionais da saúde. Basicamente, se tu está se consultando com um médico, ele precisa de algum exame complementar para dar o teu diagnóstico, ele vai fazer essa solicitação através desse documento para que um outro laboratório autorizado possa fazer o exame para ti. O objetivo do meu projeto é tornar esse documento um pouco mais claro e responsivo, de forma que tanto a pessoa que vai preencher ele, o profissional da saúde, quanto o paciente, quanto o laboratório, que vai ser o destino final, consigam compreender todas as informações que estão nele de forma tranquila. A relevância do meu projeto está diretamente associada com o fato de que ele tem um impacto na qualidade de vida das pessoas, porque ele trabalha justamente com a área de saúde. A ideia é que, criando um ambiente um pouco mais confortável na qual a pessoa não tenha dificuldade em compreender a informação, ela vai se sentir mais propensa a trabalhar essa questão da saúde um pouco melhor. Isso causa diretamente a minha justificativa, que é o fato de que o documento ser desorganizado e muito confuso pode causar um desânimo na pessoa, ainda mais no momento de exame, de ir no médico, que às vezes pode ser algo um pouco estressante, um pouco desconfortável. Juntando isso com um documento todo caótico, pode tornar o processo bastante confuso. O meu público-alvo, basicamente, eu dividi em três partes. Seria inicialmente a pessoa que preenche o documento, que é os profissionais da área de saúde. Os pacientes que vão ter que interpretar essa informação, vão ter que passar isso para o laboratório, saber que exames eles têm que fazer, quando eles têm que fazer. E, por fim, as pessoas que vão realmente aplicar o exame e vão fazer o preenchimento final. O suporte ele é bem simples, geralmente esse tipo de documento é impresso durante a própria consulta, numa folha A4 sulfite, numa impressora 100% normal. E o conceito que eu resolvi abordar é justamente essa questão da segurança e do acolhimento para garantir que a pessoa que está passando por esse processo, essa questão médica, ela se sinta confortável e segura mesmo, até mesmo na leitura de um documento. A partir daí eu fui para minha pesquisa e fundamentação, que começou com análises similares. Eu achei que eu não ia achar muito similares para esse documento, mas depois que eu fui compreender o quão utilizado ele era, o quão comum ele era dentro do ambiente médico, eu comecei a achar um monte de coisa. Elas são muito parecidas entre si, não tem muita grande variação. Todas elas têm em comum que são bem caóticas e difíceis de absorver. Mas eu acabei tirando alguns pontos de algumas, principalmente essa questão das regiões de luz e sombra. Fiz um pequeno moodboard só para me manter norteado em relação ao que tipo de mensagem eu queria passar pro meu usuário final. E a partir daí eu passei para fazer algumas observações em relação à diagramação do documento em si. Que eu fiz uma síntese de alguns dos principais pontos que apareceram na minha análise, pontos mais específicos em relação a como o documento estava distribuído. Depois eu fui fazer uma análise de como o usuário que só lê o documento fazia essa interpretação, que elementos problemáticos ele encontrava. Depois eu tive a oportunidade de falar com o meu otorrino, roubei 5 minutos deles no final da minha consulta para perguntar para ele o que ele achava do documento, o que ele achava bom, o que ele achava ruim, ah, justamente porque ele trabalha com esse documento basicamente todos os dias. A partir daí eu fiz um questionário, não consegui fazer o questionário com o otorrino, mas cheguei a conversar com a minha mãe, que está sempre usando esse documento, minha avó também, que está no mesmo plano de saúde, então estão sempre em contato com esse exato mesmo modelo. Conversei com elas para tentar tirar alguns insights. Trouxe aqui dois especiais da minha avó, que ela falou que ela basicamente só assina o documento, ela nem serve para que serve direito. Ela entrega para o laboratório e faz o exame, basicamente, então ela não tem quase nenhuma noção do que aquele documento tem como objetivo. E segundo, que ela acha as informações muito caóticas, que não dá para entender absolutamente nada, porque é tudo muito pequeno. E por fim, antes de começar o desenvolvimento, fiz um pequeno card sorting para dividir essa questão dos blocos de informação que eu já tinha observado anteriormente, que eram bem caóticos. Uh, que é basicamente colocar todas essas unidades de informação em post-its e dividir elas pelas semelhanças e similaridades que fazem mais sentido. Então, fiz isso para ver como é que um usuário responderia a essas associações.
e utilizei como base para como eu dividiria o documento. Não teve tanta mudança do documento original, teve problema bastante relacionado com o fato de que as informações soltas, às vezes, como elas são bem pequenas, não fazem tanto sentido. Mas deu para tirar alguns insights em relação a algumas coisas que precisavam trocar de lugar. Aí eu montei a minha solução inicial, que basicamente foi bem focada em desenvolver os blocos de informação, deixar eles mais bem identificáveis, mais tranquilos de enxergar e facilitar a leitura, que foi um dos meus principais feedbacks quando fui mostrar eles para o meu usuário, que foi justamente nem sabia que eles tinham essas divisórias de dados anteriormente, porque no documento antigo se tu olhar tem bem pequenininho ali, dados do usuário, mas tu mal consegue ler porque é um texto bem pequeno, então não cumpre a função dele naquele contexto. E aí, a partir disso, eu fui fazendo uns refinamentos, tinha recebido alguns feedbacks negativos também. Ah, e trabalhei para chegar na minha solução final, que daí foi basicamente refinar para tentar deixar o documento um pouco mais harmônico, deixar ele mais tranquilo de enxergar. Trocar aquelas caixas mais só com traçado para algo com preenchimento mais suave. Mostrar exatamente quais são as datas para destacar esse tipo de informação. Utilizar as linhas para dividir melhor os blocos de informação também. ah, Colocar algumas divisórias ali com espaço em branco naquela parte das tabelas de baixo, porque elas estavam parecendo muito linha de caderno. Ah, e basicamente isso. Eu complementei com uma segunda página, porque as informações acabaram ficando um pouco maiores para elas ficarem mais fáceis de enxergar, e ainda mais com os títulos ficando bem grandes agora, para basicamente melhorar essa questão da legibilidade e tornar o documento mais responsivo. E é isso, gente. Muito obrigado.